Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o escritor Luiz Vilela. Luiz, fala pra gente da Feijoada e outros contos. Agora você me deixou numa situação difícil, porque eu acho complicado falar dos meus livros, né? Mas esse é o mais recente. Isso aí é uma antologia, né? Ou seja, uma seleção de vários contos já publicados, né? Que saíram em outros livros, né? Que no meio literário seriam chamados de coletâneas. Sim. Né? E isso foi um convite, né, dessa editora de São Paulo, a SESI SP Editora. E o livro foi publicado numa coleção que, aliás, que eu gosto muito do título, né, que é Quem Lê Sabe Por Quê, que tem um pouco a ver com aquela nossa conversa sobre leitura do programa, e tal, né? Exatamente. Então foi isso, né? E tá esse livro que eu achei graficamente muito bonito, né? Muito, muito bonito, de muito bom gosto. Diria assim, basicamente destinado ao público juvenil, mas não é literatura juvenil. Né? Isso foi uma escolha já pensando nesse pessoal mais novo, de que a gente estava até falando, né? Até porque a linguagem dos contos, os contos são muito fáceis são de fácil leitura, né? Dizem, né, que meus livros são fáceis de ler, né? Não sei se são tão fáceis de entender, porque há muita coisa... Existem mensagens subliminares isso, aí, né? Que há muita a gente coisa precisa parar para refletir, por né? baixo ali das profundezas, né? E o que te inspira, Luiz? O que, por exemplo, aqui é que a gente tem uma coletânea, vamos dizer assim, né, com alguns dos principais contos e tudo mais, a seleção de alguns contos. Mas na vida, o que te inspira para escrever? E com tantos anos de escrita, você tenta criar novas coisas ou uma nova forma de escrita, de histórias. Como que você lida com isso, com essas coisas todas que acontecem na nossa vida? Eu acho muito curioso, por exemplo, e eu acho que, eu falo por mim, eu não sou escritora, mas eu tenho mania de ver as pessoas nas ruas e começar a contar histórias a partir daquilo que eu verifico. Então, imaginar o que está acontecendo dentro daquele contexto para a pessoa tomar determinadas atitudes. Isso é algo que eu acho interessante, que eu começo a imaginar e eu crio a minha história. Mas você, como que você cria as suas histórias? Eu costumo dizer de uma maneira bem simples que tudo me inspira. Né? Tudo pode virar história? Tudo pode virar história. Agora, você não sabe o que vai virar história. Né? As coisas vão acontecendo, aquilo que acontece com você, as coisas que as pessoas te contam, né? Ou que simplesmente você vê ou lê no jornal. Então, assim, você não sabe o que vai virar a história daquilo tudo, né? Isso é uma coisa meio, não sei se meio misteriosa, já houve até, aliás, Freud, né, dizia que, algo assim, né, dizendo em linguagem bem banal, mas que a coisa mais difícil de entender, o que ele tinha desistido de entender, era o processo de criação artística, né? Porque é tão realmente... Freud não explica mesmo. É o caso. Esse nem Freud explica. Nem Freud explica. Né? Porque realmente a gente mesmo sabe, né? Quer dizer, eu não sei por que isso me levou, sabe, a escrever uma história. Ficou na minha cabeça de alguma forma, e ali, né, começou a fermentar, né? Determinado personagem, né, começa a ganhar vida ali dentro. É um processo, sabe, não tem realmente, não é uma coisa voluntária. É algo que você começa a criar, por exemplo, na imaginação, vai para o computador, começa a digitar e as coisas vão acontecendo ali, ou você já vai para o computador ou para a máquina de escrever com... Vou para a caneta esferográfica. É mesmo, Luiz? Eu escrevo à mão. Já vai com a história pronta? Não. O que é isso? A história tem história minha que leva anos para ficar pronta. Isso aí, uma coisa é você fazer a primeira versão. Né? Agora, depois tem todo um trabalho em cima daquilo, né? Você vai aprimorando, né? Lapidando, ali, cortando, acrescentando, né? Isso é uma coisa, um processo demoradíssimo, né? Pode ser um conto de uma página, levar mais de anos para ficar pronto, né?
porque isso eu costumo explicar também, né, para as pessoas, principalmente que as pessoas mais de fora, né, que não conhecem muito literatura, aí, né? Que quando eu digo isso também, não é que você fica ali, quando eu falo, por exemplo, um conto levou mais de ano para ficar pronto, não quer dizer que você tenha ficado 365 dias lidando com aquele conto, né? Não é isso, mas aí entra um processo que eu acho fundamental na criação literária, que é você deixar o conto, ou o texto que for, né, por uns tempos na gaveta, né? Então você esquece daquilo, deixa passar um tempo e depois volta, você já vai ver o texto com outros olhos, né? Você vai ver coisas que antes você não via, para mal e para bem. Às vezes você vai gostar de coisas que você não estava gostando ou vai deixar de gostar de coisas que você estava gostando. Isso, eu costumo dizer, né, sou obsessivo nisso aí, sabe? Porque realmente eu trabalho num texto quantas vezes for preciso, quanto tempo for preciso, até que ele fique perfeito. Você pode perguntar, o que é um texto perfeito? Perfeito para mim, né? E quando, então, eu decido que um texto meu pode ser publicado? Isso também eu respondo de maneira bem simples. Quando eu não vejo nele mais nada a tirar, nem mais nada a acrescentar. Tem para citar também uma coisa que eu li uma vez, achei muito interessante, uma fábula, né, que conta de um escultor, né, escultor fazia trabalhos na madeira e fazia miniaturas assim, de elefantes, né? E fazia uma coisa maravilhosa, né? Belíssima, né? Perfeita, né? Aí um dia um discípulo dele, né, admirava muito, foi lá e perguntou como que o senhor consegue fazer um trabalho tão bonito desse, criar nessa figura aí da madeira, né? É simples. Eu vou tirando eu vou tirando com a faca tudo que não é o elefante. E ele surge, né? E o elefante surge, né? Surge. Então é um pouco isso, quer dizer, você escreve um texto e vai limpando de tudo aquilo que não é bom, né? Então, para citar um exemplo concreto e recente, né? Eu publiquei, final de 2011, um romance que se chama Perdição, que é, em termos de tamanho, o meu maior livro até hoje, né? Na edição, tem um texto lá no final, um texto biográfico, mas o livro é 400 páginas. Esse livro, né, eu li, aliás, isso é uma coisa que eu faço muito bem no meu processo de trabalho, né? Ler em voz alta. Então, o livro, 400 páginas, eu li em voz alta, né, de ponta a ponta. Isso ao longo de 10 anos, que foi o tempo que eu levei para escrevê-lo, né? Quem eram seus ouvintes? Não, eu leio para mim mesmo. Nem para os gatinhos? Nem para os gatos, né? Para os cachorrinhos? Acho que os gatos não gostariam muito de ouvir isso, não. Podia estranhar um pouco e fugir, né? Mas é realmente um trabalho exaustivo, mas compensa. Quando você vê um texto seu no final, que você gosta, né? Aí é muito bom. E ainda mais o reconhecimento, né? Agora, às vezes até independe do reconhecimento. Né? Esse livro, por exemplo, ele teve umas críticas contrárias, tudo, né? Mas eu continuo gostando dele do mesmo jeito. Luiz, eu queria mais para a gente conversar aqui, mais tempo. Mas nosso tempo está acabando, já acabou. Agradeço demais a participação. Que é isso. Mas aqui eu reforço o convite para voltar novamente, tá? Voltar né, aqui no programa Retratos, retornar, para a gente conversar mais, tecer mais histórias, né? E conhecer mais sobre sua vida também. Obrigada, viu, por compartilhar tanta coisa com a gente. Muito obrigado. Convite aceito. Em breve teremos o Luiz Vilela aqui de novo, claro, com novos lançamentos, novas crônicas, né, Luiz? Novos contos, isso. Muitas histórias novas para compartilhar aqui com a gente. O Retrato de hoje chegou ao fim. Se você quiser sugerir entrevistados, enviar críticas, comentários, entre em contato conosco pelo e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Você nos acompanha também pelo Facebook. Se quiser rever alguns de nossos programas, é só entrar no site da TV Horizonte, tvhorizonte.com.br. Na próxima semana nós temos um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral de Comunicação Católica. Até lá!